Olá, tudo bem com você? Meu nome é Adeildo Mesquita e eu queria te fazer uma pergunta. Você já viu uma explosão antes? Você deve ter acompanhado por filmes, séries, novelas e você viu ali uma representação e, na verdade, grande parte dessas explosões que são feitas ali são explosões reais, no entanto, feitas com toda a segurança por pessoas especializadas. Mas se você não trabalha numa empresa de demolição ou de mineração, ou você nunca fez parte de forças policiais ou forças do exército, muito possivelmente você nunca presenciou uma explosão. O que uma explosão ela causa? Então, o que é produzido por uma explosão? Bem, existem explosões controladas, como nós sabemos a implosão de um edifício sendo demolido. Ele é calculado de uma forma que venha explodir, causando o seu desabamento para dentro, ou seja, que não caia para os lados, causando uma destruição ao redor, ou prejuízos ao redor, visto que muitas vezes um prédio que vai ser demolido está inserido dentro de um centro urbano. Mas uma explosão, ela também pode ser usada, e nós temos uma explosão que presenciamos todos os dias e que alguns nem sabem que se trata de uma explosão, é o funcionamento do motor de um carro, motor de uma moto, ou seja, todos os motores a combustão, eles são movidos à explosão da gasolina com a faísca da vela, o equipamento elétrico ali que causa uma faísca. Essa explosão é uma explosão controlada, ela gera força, ela pressiona os pistões, que fazem por sua vez, com as devidas engrenagens e aparelhagem mecânica, o movimento do veículo. Mas sabemos que aquilo que é produzido pela explosão, ou seja, os resíduos dessa explosão do carro, o CO2, ali, o gás carbônico, o dióxido de carbono, para aqueles que acompanharam noticiários ou documentários sobre a bomba atômica, sabem que a bomba atômica ela produz radiação, explosões com dinamite, granada e outros tipos de explosões, eles produzem gases tóxicos, ou seja, nada que possa prover vida, ou nada que contribua para a vida, pelo contrário, são totalmente nocivos à vida. O que eu quero dizer com isso? Bem, existem duas teorias faladas muito no meio científico. A primeira é a mais conhecida, é a chamada Big Bang, que traduzido para o português seria a grande explosão, que diz que as coisas todas foram criadas depois de uma grande explosão. E aí fez então com que surgissem as coisas e elas fossem então evoluindo com o passar do tempo até que surgisse a primeira célula de vida, o primeiro organismo microscópico de vida. Tá? Existe também a teoria do expansionismo, que fala de que de um momento a outro todas as coisas expandiram-se de forma a construir o universo. Primeiro, como nós vimos, toda explosão ela causa destruição e não tem nada que contribua para manter a vida, muito menos para criar a vida. E segundo, expansão, é importante nós sabemos que para expandir alguma coisa, essa coisa já precisa existir. Assim como a explosão, para que haja uma explosão é necessário que haja, no caso do motor, que nós utilizamos aqui, o motor de um carro, o motor de uma moto, ele vai precisar ali do combustível e vai precisar da faísca da vela. Ou seja, vai precisar de dois componentes mínimos para que haja essa explosão, e automaticamente também vai precisar do oxigênio, porque sem o oxigênio também não haverá explosão, não haverá queima do combustível. Olhando por esse lado, nós vemos que para haver uma grande explosão, o Big Bang, deveria já haver alguns elementos que produzissem essa explosão, ou seja, o Big Bang já não responde para nós o processo da criação. Segundo, expansão. Expandir é algo que já existe, mas cresce, ou seja, ele toma uma forma maior, um inchaço
um crescimento. Nós sabemos que se você colocar uma lata de refrigerante, de qualquer bebida, uma latinha, dentro do congelador, e ele congelar, ele vai expandir a água, o líquido, ele vai congelando, ele vai expandir, e em algumas vezes ele pode até estourar a latinha, porque aquele componente, ele expandiu, aquilo que já existia, expandiu. Então, já o processo da expansão do universo também acaba ficando meio sem lógica. Agora, você pode discordar de mim, e todos nós somos livres. Eu acredito na criação de Deus, primeiro, porque é mais fácil acreditar que alguém, um ser inteligente, criou todas as coisas, do que acreditar em uma grande explosão, pois até hoje nós sabemos que as explosões não produzem nada de bom, ou seja, elas não trazem nenhum componente que possa manter a vida ou tampouco criar a vida. Isso e toda a teoria, para deixar de ser uma teoria e ser uma prova científica, ela precisa ser testada. E nós, observando por todas as coisas que existem acerca de explosões, mostram para nós que não existe como comprovar de que realmente o universo veio de uma grande explosão. E para ver a expansão, como se fala muito expansionismo também, né? Se você pesquisar um pouquinho na internet, vai ver a respeito dessas duas teorias, que elas estão interligadas. E eu até pensei em trazer para esse vídeo o nome dos cientistas, mas eu achei que fosse importante você dar uma clicada aí no Google, você consegue encontrar um pouquinho a respeito disso. Mas eu percebi, com o passar do tempo, com o passar dos anos, que era preciso ter mais fé para acreditar nisso daí, do que acreditar de que Deus criou todas as coisas. Por quê? Existe uma coisa chamada fé cega, que muitos falam que aqueles que acreditam em Deus têm uma fé cega. Fé cega é quando você escuta opinião ou você escuta uma autoridade em determinado assunto, ela fala aquilo com tanta veemência que você simplesmente acredita sem procurar provas ou fatos que comprovem aquilo que a pessoa está falando. Então, quando eu fui avaliar a teoria da evolução, quando eu fui estudar um pouquinho a respeito disso, e para você saber, eu não sou doutor em nada, não tenho nenhum PhD, não tenho faculdade, nem universidade, sou apenas uma pessoa que, como você, pensa. E eu comecei a pensar. É simples. Se nós explodirmos, eu ouvi uma vez um homem falando, e é uma realidade, se você explodir uma relojoaria, e você procurar depois, você vai encontrar partes de relógio, mas você não vai encontrar nenhum relógio novo. Ou seja, nenhuma explosão cria algo novo. Já está caindo por terra essa teoria. Então, o criacionismo, para mim, se torna algo mais plausível, mas eu vou deixar para você pensar. Mas que fato você tem, Adeildo, que comprove de que realmente Deus ele fez todas as coisas? Bom, eu não tenho provas científicas de que Deus criou todas as coisas. Mas existem outras coisas na palavra, na Bíblia, que elas comprovam que Deus existe e que Ele mantém, e que Ele ditou as suas palavras para que fossem escritas. Uma delas foi uma das que trabalhou na minha vida, que foi a respeito da cura divina. Eu, quando conheci a palavra de Deus, havia ouvido algumas vezes quando pequeno, fui criado no catolicismo, mas eu quando conheci a palavra de Deus um pouquinho mais a fundo por pessoas que tiveram experiências ali, eu então, bem no princípio, eu fui curado de um quadro depressivo, ou seja, eu fiquei praticamente um mês sem conseguir dormir, Tentei o uso de remédios, de diversas coisas que as pessoas me ensinavam a fazer. Talvez você diga assim, mas por que você não foi no médico? Porque eu tinha uma mãe, eu tenho a minha mãe, que por anos sofreu com depressão e tomava remédio, e os remédios, com o passar do tempo, pararam de perder o efeito, e eu vi que realmente isso não funcionava. E eu fiz uma pequena oraçãozinha, eu disse, Deus, se tu existe, me dá uma noite de sono. E se o Senhor me der uma noite de sono, eu vou te servir. Aquela única oração, depois de um mês aproximadamente, eu não me lembro se era um pouquinho menos de um mês, ou se passou um pouco de um mês, mas era aproximadamente um mês. Essa simples oraçãozinha foi suficiente para que eu dormisse a noite inteira e não tivesse mais problema de insônia,
não tivesse mais crise de tentativa de suicídio. Então, um pouco depois ainda, eu também tive um caso de bronquite. Foi constatado que eu tinha bronquite, foi feito raio-x. E para quem já teve bronquite sabe que bronquite não tem cura, ela tem um tratamento simplesmente paliativo para minimizar os sintomas, mas não possui cura. E no entanto eu fui numa igrejinha, e justamente não foi a igreja onde eu fiquei, era uma igrejinha feita uma casa, um culto numa casa. E lá a pessoa que estava pregando era uma pessoa que não tinha estudo, não sabia ler, mas ela falou exatamente o que tinha acontecido comigo durante aquela semana. Contou exatamente que eu tinha feito um exame de raio-x e que eu tinha um problema no pulmão. E quando eu passei à frente, ela colocou a mão sobre a minha cabeça, orou por mim e eu fui curado instantaneamente. Há muitas outras provas que eu poderia trazer para você, muitos outros fatos a respeito da fé na palavra de Deus e no Deus que criou todas as coisas, porém o vídeo ia ficar muito grande, então eu já quero agradecer a você que conseguiu ficar até o final. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!